Flamengo vai concluir mini estádio até 2027 no Ninho do Urubu. Almada, Luiz Henrique ou Danilo? Flamengo tentará a contratação de um dos três na próxima janela. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule isso que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Um excelente domingo para você e para toda a sua família. Vamos falar de Copa do Mundo, uma rapidinha aqui sobre o Equador, que tem lá o atacante Gonzalo Plata, que é do Mengão. O Equador ontem derrapou, hein? Pode ficar fora da Copa. Ontem jogadores chorando no gramado, Gonzalo Plata chorou muito, né? Foi consolado lá pelo BKSS, que é o técnico do Equador. E nós tivemos aí a seleção de Curaçao fazendo história nessa Copa do Mundo, conquistando seu primeiro ponto, rapaz. E o Eloy Rum, que é o goleiro do Curaçao, se tornou aí recordista de defesa. Ele defendeu 15 finalizações, nunca vi isso. Um goleiro defender 15 chutes numa partida. E entrou para a história aí da Copa do Mundo. Nenhum goleiro tinha feito isso na história da competição. Portanto, o Equador de Gonzalo Plata empatou em 0-0 com o Curaçao na noite de ontem, né? E o Equador pode ser eliminado, né? O Plata pode ser o primeiro jogador do Flamengo a se despedir da Copa do Mundo. Por quê? Agora, com o resultado, o Equador chega à última rodada precisando vencer a Alemanha para seguir aí com chances de classificação. Além disso, terá que torcer por um empate ou uma vitória de Curaçao sobre Costa do Marfim. Olha a situação do Equador, cara. Quase impossível o Equador conseguir se classificar, e o saldo de gols pode ser aí decisivo nessa disputa pela vaga. Todas essas informações, dados, estatísticas, tabela de classificação, próximos jogos, resultados, você tem no Flashscore, que é o melhor, né? E você tem uma página exclusiva, dedicada, com promoções e vantagens das casas de aposta. Eu vou deixar o link aqui no comentário fixado, não tem jeito, é o Flashscore, é o melhor. Bom, porque eu vou falar de Danilo, Luiz Henrique e Almada. São os alvos do Flamengo no mercado, né? O Flamengo, aliás, não vai contratar os três. Vai tentar contratar um dos três, ou Almada, ou Luiz Henrique, ou o Danilo. O planejamento para fazer aí, para trazer atletas de peso, como Luiz Henrique, Almada e Danilo, envolve paciência, pois são jogadores de alto nível que tendem a aguardar o desenrolar da Copa do Mundo antes de definirem seus futuros. Essa informação é do meu parceiro Bruno Castanha. Inclusive o Bruno Castanha tá voando aí, né? Fazendo um trabalho fantástico de apuração. E aí, dos três jogadores, o mais difícil aqui é o Luiz Henrique, né? Por mais que o Boto tenha aí um relacionamento até saudável com o Zenit, quem não tinha era o Braz e a antiga gestão, mas o Zenit vai pedir muita grana pelo Luiz Henrique, mais de 40 milhões de euros. Mesmo sem o Luiz Henrique ter destaque na seleção brasileira, porque ele entrou no último jogo aí, entrou muito mal contra o Haiti, não conseguiu ainda ter destaque nessa Copa do Mundo o Luiz Henrique. Só que o Zenit não quer saber. Foi convocado, tá todo mundo falando, mais de 40 milhões de euros, isso o Flamengo não vai pagar. Danilo, volante do Botafogo, também está tendo poucas oportunidades na Copa do Mundo, não está tendo assim nenhum grande destaque, não deve ser aí, como é que eu posso dizer, valorizado, né? Não deve ter também propostas de fora, a não ser que mude o disco, ele comece a arrebentar na seleção brasileira, de repente consiga uma titularidade. No lugar do Paquetá é difícil, porque o Paquetá jogou muita bola contra o Haiti. Aliás, foi o melhor jogo do Paquetá com a camisa da seleção brasileira. Então assim, eu acho que o Danilo vai sempre entrar no segundo tempo, o Danilo do Botafogo. E se não tiver destaque, ele retorna ao Botafogo, e aí vai ficar essa briga entre Flamengo e Palmeiras, né, para tentar a contratação, porque o Flamengo vai até o fim para tentar trazer aí o Danilo do Botafogo. E o mais provável é o Thiago Almada, que a gente sempre vem falando aqui. O Atlético de Madrid já deu o sinal verde, o Thiago Almada já aceita jogar no futebol sul-americano, já aceita retornar ao futebol sul-americano, se não tiver uma proposta boa da Europa. E aí só vai sobrar o Flamengo, porque aqui na América do Sul não tem outro time que tem assim esse interesse muito forte
no futebol do Thiago Almada. Só vejo o Flamengo e não vejo ninguém capaz de disputar com o Flamengo em termos de grana. O Atlético de Madrid, sabendo disso, vai aguardar aí a situação do Thiago Almada, porque ele mesmo disse que só vai definir o futuro, só vai pensar nisso, analisar propostas após a Copa do Mundo. Mas o Flamengo sim tem um interesse forte e real na contratação. É real o interesse do Flamengo na contratação do meio argentino Thiago Almada. Agora eu vou deixar uma pergunta difícil aqui, hein? Você vai parar, pensar, analisar. Dos três, quem você contrataria? Se pudesse contratar só um, Luiz Henrique, Almada ou Danilo? Pergunta difícil, hein? Eu tenho aqui uma opinião. Eu contrataria o Luiz Henrique. E você? Deixa aqui nos comentários. Bom, após anos de obras, o Flamengo projeta concluir o mini estádio no Ninho do Urubu até o segundo semestre de 2027. O clube aguarda a liberação de uma verba da lei de incentivo, mas pode abrir mão disso para finalizar o projeto quanto antes. A previsão é de conclusão entre julho e agosto de 2027. Esse é o campo 10 do CT, que já tem aí a infraestrutura do gramado pronta, restando apenas o entorno. O local está em obras desde 2024 e receberá partidas do Sub-20 e também do futebol feminino. O estádio terá capacidade para 4.500 pessoas. O projeto inicial da diretoria anterior era para cerca de 2.000 pessoas. Haverá também refletores para a iluminação, possibilitando partidas noturnas. O projeto prevê 4 vestiários para os atletas, 2 vestiários para arbitragem, sala de controle de doping, sala de reuniões, recepção, área administrativa e camarotes localizados no segundo pavimento, cobertura na área técnica e uma torre que funciona como placar, transmissão e de impedimento. Em janeiro, o Flamengo enviou o projeto para a Secretaria de Esporte e Lazer do Governo do Estado do Rio de Janeiro e o objetivo é captar R$ 8.365.137,82. É a lei de incentivo estadual para concluir o mini estádio. Isso, porém, ainda está travado. Caso não seja concedido ainda em 2026, a diretoria vai projetar esse valor nos investimentos do orçamento de 2027 e tirar dos cofres rubro-negros. O cronograma de obras foi iniciado na reta final da gestão do Rodolfo Landim e a previsão inicial era de entrega até o fim de 2024. O mini estádio ficará logo no início do ninho. Ele está sendo construído do lado direito, assim que se atravessa o portão de entrada. Mais à frente está o módulo de futebol profissional e no final o terreno e o local destinado às categorias de base. Outra novidade do planejamento da diretoria é a construção de 2 quadras oficiais para o futebol de salão no Ninho do Urubu. A ideia é integrar o setor ao CT pelo entendimento que este é muitas vezes o começo da formação de atletas e, portanto, faz parte da base. Atualmente o Flamengo conta com 10 campos que são distribuídos entre a base e o profissional, e o elenco principal ocupa preferencialmente o 1, o 2 e o 3, enquanto o 4, o 5 e o 6 ficam com a base. Somente o 2 é o gramado híbrido, assim como o Maracanã. Os outros campos, 7, 8 e 9, possuem tamanho reduzido e são de grama sintética. O último campo a ficar pronto foi o do mini estádio, na entrada do CT. O campo 12 será entregue em julho e os outros estão em processo de construção. O Flamengo está montando aí um negócio de verdade, né? No CT, Jorge lá, o Ninho do Urubu, e agora, com essa conclusão do mini estádio aí para 2027, vai ficar bonito, recebendo jogos da base, né? O Flamengo vai mandar os jogos da base lá no Ninho do Urubu e os jogos também do futebol feminino. Vou deixar o link aqui no comentário fixado da nossa loja no Shopping do Rafla. Você encontra qualquer tipo de produto e 2 coisas acontecem quando você compra aqui. Se for um produto rubro-negro, você ajuda diretamente o Flamengo. E qualquer produto você dá uma moral para o nosso canal. Então o link está aqui no comentário fixado, os produtos estão passando aqui embaixo. É o Shopping do Rafla. Grande abraço, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!